Bom dia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Hoje é o dia 7 do 7 de 2022 e é quinta-feira. E são 11h30 mais ou menos. 11 horas e 30 minutos. O título é a qualidade de quem é perseverante e o hino é o 331, aleluia. E diz o seguinte: os anos se passaram e eu cheguei à conclusão, vou cantar este louvor para abençoar teu coração, o coração de Deus, né? E quando olho para trás e vejo que hoje estou em pé, eu faço isto para me lembrar quão bom tu és. Como posso eu esquecer? Também podia dizer, não vou esquecer. Sempre que me deste a mão, os caminhos que abriste no meio da aflição. Faz lembrar quando o povo de Israel saiu do Egito e passou o Mar Vermelho. Vou repetir, como posso eu esquecer, sempre que me deste a mão, e os caminhos que abriste no meio da aflição. Contigo não tenho medo, tenho fé. Estou seguro, eu tenho fé, pois eu sei que tu és bom e a ti nada é impossível. Tu és muito bom, quão bom tu és. Pois eu sei que tu és bom, Pai, Filho e Espírito Santo. Quão bom tu és. Quão bom tu és, Senhor Jesus. Teu amor não tem fim, morreste na cruz por mim. Tu és tudo para me ajudares. Aleluia, glória ao Senhor. Bendito é o Senhor eternamente. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Já disse o título. O título, repetindo, é Qualidade de quem é perseverante. Ou podemos pôr a qualidade de quem é perseverante. Glória ao Senhor, aleluia. Então, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus e pela comunhão do Senhor Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo está comigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comigo. Também o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Poderemos falar de várias coisas. Podemos falar de que estamos no planeta Terra e o Senhor está a preparar um grupo de pessoas chamado Igreja. São os que receberam Jesus como Salvador. Sejam judeus, gentios, negros, brancos, importa é o espírito da pessoa. E quando pecamos, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nos trata como filhos pequenos, como o pai trata o seu filho pequeno, sabendo que ainda não é perfeito, só Deus é perfeito. Então vamos ler a palavra do Senhor em Romanos 5, 1 a 6. Que diz o seguinte, diz São Paulo, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada
pela fé a esta graça. Obrigado, Senhor, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Sim, se a pessoa realmente for perseverante e disser como São Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se perguntarmos ao Senhor, Pai, mostra-me qual é o problema e qual a melhor solução, então a tribulação vai produzir a paciência. Vamos ser pacientes. Há uma pessoa que disse que fizeram um exemplo e colocaram um cão dentro de uma oficina e começaram a limar com uma máquina esmeriladora e o cão fugiu imediatamente porque teve medo. Mas fizeram essa experiência várias vezes, vamos dizer 14 vezes, e à 14ª vez o cão já não fugiu, já não teve medo, habituou-se. Então vou repetir, e não somente isto, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Obrigado, Pai, que derramaste o teu amor no meu coração, no meu espírito. Vou repetir. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por quem? Pelo Senhor Espírito Santo. Então vou ler outra vez. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Obrigado, Pai, que me deste o teu Santo Espírito, que é a primeira parte da herança. Aleluia. Somos herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele não era ímpio, mas morreu por nós. Morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Lê em Romanos 5 a 6. Então, o São Paulo ainda diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Pai também disse do Senhor Jesus: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Na sua boca não foi achado engano, e ele veio para nos dar vida e vida com abundância, e para nos livrar da opressão do maligno. Li em Romanos 12, 1. São Paulo diz: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Amar é fazer bem, é, se sentirmos alguma coisa contra aquela pessoa, expulsar o demónio, os pensamentos do diabo, e seguirmos sempre aquilo que a Bíblia diz, dizermos palavras para edificação, repetindo, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém. Alegrai-vos na esperança,
Sede pacientes na tribulação. O que é que devemos fazer enquanto esperamos o Senhor? Louvá-lo, adorá-lo. Diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não devemos desistir de orar. E a palavra de Deus diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, ajudando a igreja, ajudando os irmãos. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, sempre com prudência, né? Abençoai os que vos perseguem. Pai, eu abençoo aqueles que me perseguem, aqueles que me são desagradáveis. Amém. Abençoai aos que vos perseguem. Estou a pensar em alguns. Não é uma perseguição, é a mania de estender o dedo. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Porquê? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados por seu decreto. O Senhor já nos predestinou. Eu creio que quando quando entrar a última pessoa foi predestinada para pertencer à igreja, o Senhor vem buscá-la. É claro que é como o noivo que não vem buscar uma noiva meio vestida, né? Ela tem que estar com a roupa de noiva. Então, repetindo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, devemos aconselhar as pessoas que estão alegres e os que choram, estão tristes, com problemas, dizer-lhes, vamos pedir a Deus que nos mostre qual é o problema e qual a melhor solução para esse problema. São Paulo ainda diz, sede unânimes entre vós, ou seja, devemos dizer as mesmas coisas, sempre de acordo com a palavra de Deus, amarmos, tratarmos bem, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas devemos ser unânimes de acordo com a palavra de Deus. Mas acomodai-vos às humildes. Vou repetir, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. O humilde é o cuidado, é o contrário do orgulhoso, né, do soberbo. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, mas sim na palavra de Deus. Vamos nos encher da palavra de Deus. A ninguém torneis mal por mal. Se alguém nos fez mal, devemos perdoar e não devemos semear o que eles estão a querer semear em nós. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Romanos 12, 7 a 19. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O São Paulo diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O Senhor Jesus também disse, muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, é mais ou menos isso. Repetindo, se for possível, quando estiverem vós, tende paz com todos os homens e mulheres, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, o Senhor Jesus disse para perdoar até os inimigos, para sermos perfeitos.
Vou repetir, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Isso é amar. Amar o inimigo é dar-lhe de comer, se ele tiver fome. É dar-lhe de beber, se ele tiver sede. Porque fazendo isto, então, isso é uma espécie de vingança, porque o outro começa a ver que nós conseguimos ser diferentes e melhores do que eles, né? Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como é que vencemos o mal com o bem? Fazendo bem àqueles que nos fizeram mal, dizendo a Deus, Pai, ajuda-me a perdoar-lhe, transforma aquela pessoa. Devemos começar a tratá-la como se fosse amiga. Num trabalho em que eu trabalhei, havia um homem que me tratava mal. Então eu comecei de manhã a cumprimentá-lo por amigo. Bom dia, amigo. E disse o nome dele. Então eu creio que é uma boa maneira de começarmos a agir eh, como se essa pessoa fosse nossa amiga. Se pudermos fazer isso, né? Li em Romanos 12, 18, 21. E ainda diz a palavra de Deus. Mas nós que somos fortes espiritualmente, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não devemos agradar a nós mesmos. Jesus não agradou a si mesmo. Jesus morreu em nosso lugar. Ele não, ele diz ao Pai, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas ele disse, eu estou aqui para isso, então é isso que eu vou fazer, eu vou obedecer a Deus. Repetindo, mas nós que somos fortes, Jesus era forte, em espírito, eu creio que também fisicamente, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Por exemplo, quando num lar a mulher e o marido estão ali a trabalhar na cozinha ou noutra parte da sua residência, o que é que acontece? Há um que se esquece de um copo e vai no caso se for da esposa, vai o marido e guarda o copo ao pé dos copos, não é? Ou um garfo ao pé dos garfos, ou uma colher ao pé das colheres, etc. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo, não é refilando, não é apontando o dedo, nunca fazes nada bem. Não, isso não. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação e orando a Deus pelos outros. E o São Paulo diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, desde o Adão e Eva, né? Porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando nós lemos a palavra de Deus, obtemos mais esperança, mais fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Ora, o Deus de paciência, Deus é um Deus paciente, Ele é perfeito, glória ao Senhor. Ora, o Deus de paciência e consolação, Deus nos consola, como um pai ao seu filho pequeno, ou mesmo até um maior, falam e consolam, os pais consolam os filhos. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento do Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, se humilhou e morreu em nosso lugar, primeiro fez homem e depois morreu por nós. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda, vos dê, o mesmo, como é que o Senhor faz isso? Através do seu Santo Espírito.
Vou ler outra vez. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns em relação aos outros, uns para com os outros, segundo Cristo. O que é que quer dizer segundo Cristo? De acordo com o Senhor Jesus Cristo. Andar segundo o Espírito é andar segundo o Espírito de Deus. Andar segundo a carne é andar de acordo com a nossa carne, com o nosso corpo. Se pecarmos, como eu disse há bocado, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Não tinha dito ainda, acho. Então, repetindo para que concordes a uma boca. Qual boca? A boca de Deus. Palavra de Deus. Para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico, te adoro. Tu és o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus omnipotente, omnipresente, omnisciente, imanente e transcendente. E não permites que ninguém suba acima do teu trono. Aleluia. Perdão. Romanos 15, 1 a 6. E também a palavra do Senhor diz em Efésios 6,18, diz São Paulo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Ou seja, não devemos parar, ou em línguas, ou em português, ou em pensamentos, ou orando baixinho, só murmurando. Devemos estar sempre a orar, para não esquecermos que dependemos de Deus. O Senhor Jesus disse: a mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Glória ao Senhor. A palavra do Senhor diz: Jesus disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho, devemos ser prudentes. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, para que não o apertasse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem, e os espíritos imundos, vendo o Senhor Jesus, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Marcos 3, 9 a 12. A palavra do Senhor diz: E estando com os olhos fitos no céu, isto foi depois da ressurreição, os discípulos estavam a olhar para o céu, e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram, isto faz-me lembrar, que o Senhor também o levitou sobre as águas. Vou repetir, e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, porque estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Ora bem, Senhor Jesus, aleluia. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas
com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém, Pai, ajuda-me também a perseverar, juntamente com os outros irmãos, em oração e súplicas. Aleluia. Irmãos e irmãs, aleluia. Actos 1, 10 a 14. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ora, se a pessoa era batizada em nome de Jesus Cristo, era porque já o tinha recebido como Salvador. Então, o batismo era a confirmação do perdão dos seus pecados. Aleluia. E o São Pedro diz: e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, o São Pedro testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Actos 4, aliás, Actos 2, 38 a 43. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, 1 a 4. A palavra de Deus diz: e contou-lhes também o Senhor Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, com o juiz, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não me temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e da noite. Obrigado, Pai. Tu vais-me fazer justiça e à tua igreja, porque nós clamamos a ti de dia e da noite. Amém. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achar a fé na terra, devemos ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, amados, vamos receber Jesus como Salvador, vamos nos encher do Espírito Santo e vamos ser mais que vencedores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia.